Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, damas e cavalheiros, oi. Meu nome é Felipe Lima de Melo e inauguramos uma nova fase do Criquetistas. Essa nova fase vem com duas novidades. A primeira delas é que não serão realizados mais programas ao vivo a priori. Serão realizados boletins gravados, na maioria das vezes em áudio e com um vídeo auxiliando com imagens. E a segunda delas é que o Criquetistas vai se tornar quinzenal, a não ser, é claro, na época de Copa do Mundo, na qual nós faremos um boletim diário, este sim, ao vivo. Então, sem mais delongas, vamos partir para os tópicos do programa de hoje. Hoje nós iremos falar sobre o que anda acontecendo no mundo, com a Big Bash League da Austrália e a Bangladesh Premier League, claro, do Bangladesh. A gente vai falar sobre, na Austrália, por que os dois times de Melbourne estão tão diferentes e o que anda acontecendo no país do Tigre de Bengala. Já o que acontece na América do Sul, nós vamos falar um pouco da primeira divisão argentina, mas apenas um pouco, porque, enfim, eu tenho que me inteirar um pouco mais, né? E uma coisa que a gente descobriu que passou longe da gente esse tempo todo, mas que é surpreendente e merece uma menção dos criquetistas. Peñarol e o Wanderers tem cricket. Meu amigo, o cricket está chegando no Uruguai. E o que aconteceu no Brasil, ou melhor, o que acontece no Brasil. A profissionalização da seleção feminina e a incerteza com relação ao local da primeira etapa do Campeonato Brasileiro. E no encontro do primeiro tópico desse Criquetistas de janeiro, ou melhor, indo de encontro ao primeiro tópico desse primeiro Criquetistas de janeiro de 2020, aqui estamos para falar sobre duas das sensações da Big Bash League 2020, 2019-2020, vamos dizer assim, né? Os dois times de Melbourne, os Stars e os Renegades. Só que uma das sensações não é muito legal assim, né? Enquanto os Stars estão com 9 vitórias e apenas uma derrota nesses 10 jogos, os Renegades fazem o papel completamente inverso, com apenas uma vitória e esta conquistada no dia 15, que é quando eu estou gravando, contra o Sydney Thunder, depois de ter sofrido 9 derrotas também em 10 jogos. Então vamos começar pela parte mais fácil, que é falar dos Stars. Os Stars, eles estão tendo uma campanha maravilhosa. E dá para se atribuir essa maravilha de campanha a algumas pessoas que têm se destacado bastante dentro disso tudo. Eu peço apenas para que olhem para essa tela. Nós temos os Stars na liderança com 18 pontos, 6 a mais do que os Sixers, e nós temos mais corridas e mais wickets. Vemos que os Stars também sobram nesses quesitos. No de mais corridas nós temos Marcus Stones, né, que tem conseguido impressionante 517 corridas nesses jogos. E nós temos a máquina de 155 km por hora, o paquistanês Haris Rauf. Também não posso esquecer das ótimas economias sendo feitas por Nick Maddison e por Adam Zampa, que também figura como um dos maiores eliminadores da liga. Estes têm jogado aos Stars as estrelas. Já o problema dos Renegades é um pouco mais complicado. Não que a equipe não tenha feito bem rebatendo, ela tem. O problema é exatamente lançando. Eles possuem o pior net rate do campeonato. Então, por mais que você possa destacar Mart e Webster rebatendo para a equipe vermelha de Melbourne, eles não conseguem limitar os rivais para que eles possam vencer as partidas. E isso tem se tornado desastroso nesta temporada. Embora tenhamos que destacar que os Renegades têm jogadores do calibre de Kenny Richardson e deles têm em sua equipe. Contudo, levando-se em conta que os Renegades fazem apenas 14 jogos nessa temporada,
A eles serve apenas terminar o campeonato com dignidade e pensar na próxima temporada. Contudo, àqueles que amam a competição e equipes niveladas, apesar dos Renegades, nós temos uma excelente Big Bash League. Ou melhor, apesar dos Renegades e dos Stars, né, que estão em dois extremos da tabela. Porque todos os outros ainda podem chegar à fase final. A diferença dos Sixers para os Hurricanes é apenas de 3 vitórias. Algo que não é impossível de ser atingido. É bem difícil, mas não é impossível. Ou seja, devemos levar em conta que a disputa entre Heat, Sorcerers, Strikers, Thunder e Hurricanes ainda estará muito acirrada para essa próxima semana. E podemos ver qualquer um deles dentro ou fora da fase final. Vamos lá, repita. Scorchers. 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 Perth Scorchers. Fase final esta que para nós brasileiros funciona de uma forma confusa, mas que não é tão difícil de se entender. Eu vou explicar para vocês. Dos 8 times que participam, 5 se classificam para a fase final. Só que essa fase final é dividida em algumas etapas. A primeira delas, que é a fase eliminatória, o 4º lugar enfrenta o 5º lugar. O vencedor deste jogo pega o 3º lugar, que vai para o que eles chamam de knockout. O primeiro e o segundo fazem uma partida que é chamada de qualificatório. Por quê? Porque o vencedor da partida entre o primeiro e o segundo já vai para a final. E o perdedor desta partida enfrenta o vencedor da partida entre o 3º e o vencedor do 4º e 5º lugar. O vencedor desta partida entre o perdedor do primeiro e do segundo e o vencedor do 3º contra o 4º ou 5º lugar é chamado de Challenger. O vencedor do Challenger vai para a final. Entendeu? Não? Ah, tudo bem. Até o final de janeiro a gente consegue ficar entendendo, porque eu também demorei um pouquinho para entender como funciona isso. Saindo da Oceania e indo para a Ásia, vamos agora para o subcontinente indiano, Bangladesh, onde está acontecendo a Bangladesh Premier League. Liga esta que, graças à Big Bash League, tem sido ofuscada, já que as duas têm acontecido ao mesmo tempo, mas que também conta com grandes jogadores, tanto do subcontinente quanto de fora. Isso para destacar jogadores como Mustafizur Rahman, destacar também o Andre Russell que está jogando, Alamin Hossain está jogando, mas quem? No caso, o Mohamed Amir está jogando, Shoaib Malik está jogando, Lewis Gregory, que tem sido um bom nome para o suporte da seleção inglesa, também tem estado jogando. Enfim, é uma liga que eu gostaria de ter acompanhado um pouco melhor, graças aos nomes que tem. E, não muito diferente do formato da Big Bash League, a Bangladesh Premier League apresentou um campeonato com 7 equipes. E dessas 7 equipes, 4 foram para a fase final. A fase final que é realizada de uma forma parecida com a australiana. Você tem o primeiro e o segundo lugar jogando entre si, um qualifier, e você tem o 3º e o 4º jogando um knockout, né? Jogando uma eliminatória. Depois, o perdedor do primeiro e o segundo contra o vencedor do 3º e o 4º jogam uma outra partida, e o vencedor enfrenta na final o vencedor do jogo entre o primeiro lugar e o segundo. Uma curiosidade dentro do campeonato é que os times eles não mandam necessariamente os seus jogos em casa ou são visitantes. No caso, a liga foi dividida em 5 etapas e essas 5 etapas eram itinerantes e cada uma delas foi realizada numa cidade diferente. As fases ímpares foram realizadas na capital Dhaka e as fases pares, no caso, a segunda fase foi realizada em Chittagong e a 4ª fase foi realizada em Sylhet. E apesar dessa logística não muito usual, o campeonato foi bastante disputado. A diferença de pontos entre o Khulna Tigers e o Chattogram Challengers, o primeiro e o 3º lugares deste campeonato, foi decidido apenas pelo net run rate. Eles ficaram a apenas 2 pontos
do Dhaka Platoon, que foi o quarto lugar, e o outro time que se classificou para a fase final. Na qualificatória, Tigers e Royals fizeram uma partida equilibradíssima, mas que graças aos talentos individuais do time de Khulna, os mesmos pegaram a primeira vaga para a final. Talentos individuais esses que alguns deles são bastante jovens, como por exemplo o rebatedor que começou pela equipe dos Tigers, que era o Najmul Hossain Shanto. O Bengali fez 78 corridas em 57 bolas, mandando 7 para 4 e 4 para 6. Somado-se à boa exibição do mesmo, eles também tiveram como pedras fundamentais na defesa jogadores como Muhammad Amir, que conseguiu 6 eliminações e teve uma economia de 4.25, e também de Shahidul Islam, que conseguiu uma economia de 3.75, lançando 4 overs e cedendo apenas 15 corridas. Apesar disso tudo, eles enfrentaram um grande rival nos Royals, porque os Royals também tinham suas peças. As peças que eu, no caso, posso destacar no jogo de hoje foi a de Shoaib Malik, que conseguiu 80 corridas em 50 bolas, sendo dessas 10 para 4 e 4 para 6. E também devo destacar a grande partida de Mohammad Irfan, que conseguiu um maiden em 4 overs e teve uma economia de 3.25. Contudo, no final das contas, o time de Khulna pegou a primeira vaga para a final e teve que esperar mais alguns dias para ver o seu rival. Rival este que foi decidido em 2 jogos. O primeiro jogo, que foi a eliminatória, aconteceu entre Dhaka Platoon e Chattogram Challengers. Os Challengers saíram melhores, fizeram 147 em 3, superando os 144 em 8 feito por Dhaka. Dhaka, que sofreu nas mãos dos Challengers, tiveram um péssimo power play, perdendo 3 de seus 4 primeiros jogadores. O destaque negativo sendo Tamim Iqbal, que saiu logo no terceiro over. Com o caminho aberto, os bons rebatedores do Challengers, citando Mabdullah e Chris Gale, fizeram apenas o que era necessário e atingiram o placar para se classificar e enfrentar os Royals, que haviam perdido para os Tigers no outro jogo daquele dia. E tendo a segunda oportunidade, os Royals não a desperdiçaram. Poderiam sim, porque os dois times perderam muitos wickets com o passar do jogo. Contudo, a experiência de Andrew Russell manteve a equipe de Raj Shanri na competição e ela vai enfrentar novamente os Tigers para saber quem será o campeão de fato. O jogo irá acontecer nesta sexta-feira, às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Partindo para a segunda parte do programa, agora vamos falar um pouco do que anda acontecendo com o cricket sul-americano. E vamos começar pela Argentina. A Argentina que neste ano, ou melhor, nesta temporada, tomou a decisão de fazer o seu campeonato nacional de uma forma análoga ao que fazem os países do hemisfério sul. Afinal de contas, a Argentina está no hemisfério sul, né? E tanto a Robin Stewart Shield quanto a Divisão 2, elas serão feitas de um período, se eu não me engano, de novembro até março. E até mesmo em janeiro a liga não parou, tanto que segue a tabela da primeira divisão. Como as duas divisões possuem 7 equipes, algumas folgam durante a rodada. Nesse caso nós temos algumas equipes que já jogaram 7 jogos e outras que jogaram 6 jogos. Apesar disso, nós ainda temos os 2 clubes mais famosos e mais estabelecidos da Argentina, né? Tanto o Lomas quanto o Belgrano são equipes centenárias que adotam o cricket para os seus membros e estão dividindo a liderança. O Lomas em primeiro e o Belgrano em segundo. Agora sim, no caso o critério são os pontos. Eu pensei que era o net run rate. Mas enfim, o Lomas deve ter ganho algum ponto de bonificação e isso o dá uma pequena diferença para o Belgrano.
Contudo, talvez a história mais interessante dentro desse Cricketistas, o 1º de janeiro, é o renascimento do cricket uruguaio. Eu falo renascimento também porque eu cheguei a jogar contra o Uruguai no caso no Sul-Americano de 2018. Eu não sei se eu cheguei a jogar contra eles ou se eu estava no banco, mas como eu estava com aquela seleção, eu cheguei a ver a seleção uruguaia. Eu lembro que eles chegaram até a final contra o México, agora eu não me recordo quem foi que ganhou aquele campeonato, mas a brincadeira que se fazia era que era a Índia de azul e a Índia de verde, por causa dos mexicanos. E uma coisa que me impressionou foi que, depois de passado tanto tempo, eu vejo que o Peñarol, sim, o Peñarol, aquele Peñarol do futebol e tudo mais, ia jogar contra algumas equipes argentinas. E que o campeonato de cricket do Uruguai estava andando de vento e polpa. Então algumas coisas devem ser pontuadas antes que eu entre no cenário atual. O Peñarol, antes de se tornar Peñarol de fato, tinha outro nome. O nome do Peñarol era, no caso, Central Uruguay Highway Cricket Club, porque no caso era um clube feito pelos trabalhadores da Central Uruguay Highway. Acho que todos nós que nascemos na América do Sul sabemos da influência inglesa dentro do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento dos transportes, da saúde e da iluminação de toda a América, exatamente por causa de empresas inglesas. E no caso do Peñarol, eles vieram dessa Central Uruguay Highway. Só que, quando chegou na segunda década do século passado, a empresa não queria mais manter o time da Central Uruguay Highway. Por quê? Porque eles foram um dos principais adeptos ao futebol e o futebol estava se profissionalizando no Uruguai. Então, o que eles resolveram fazer? Resolveram votar pelo rompimento com a empresa. Este rompimento da empresa fez com que a Central Uruguay Highway Cricket Club se convertesse em Peñarol. E não foi somente o Peñarol que a gente viu como time de futebol famoso que foi para o cricket, não. Também o Montevideo Wanderers. Isso. O Montevideo Wanderers está nessa empreitada. E lá fui eu correr atrás da história. Ué, peraí, o Montevideo Wanderers? Por quê? Vamos lá. No início do século passado, quando ainda era Central Uruguay Highway Cricket Club, a rivalidade do antigo Peñarol era contra um clube chamado Albion. Isso, Albion. O Albion Football Club. O que acontecia? Esse Albion, ele também era um clube inglês. E esse clube inglês, eles eram elitistas, segundo a versão dos que fundaram os Wanderers, né? Então, como eles proibiam o pessoal novo de jogar no time, eles se referiam ao pessoal novo como vagabundos ou Wanderers. Então, por isso que eles fundaram, como uma dissidência do Albion, que só depois de 100 anos teve, por exemplo, o futebol profissional, o Montevideo Wanderers. Ou seja, eles também vieram de um clube de cricket. Logo, a gente está vendo esse renascer. No caso, tem essas duas bandeiras fortíssimas levando o cricket em consideração. Uma outra coisa interessante também foi que o Peñarol fez toda uma campanha publicitária para trazer de volta as origens históricas do clube. Tanto que eles, no ano passado, fizeram até um vídeo de mais ou menos 1 minuto falando sobre essa volta ao cricket e sobre se admitir a história do Central Uruguay Highway Cricket Club. Por que a gente fala isso? Porque eles... alguns diziam que era uma cisão entre os dois.
mas não era necessariamente uma cisão. A Central Uruguay Highway estava em maus lençóis, não estava tendo mais tanto dinheiro assim, então eles iam abdicar do clube. Logo, é como se o Peñarol ele fosse a segunda encarnação do Central Uruguay Highway. Eu vou até mostrar para vocês nesse vídeo do Criquetistas o vídeo de 1 minuto que eles fizeram colocando a história do Peñarol no cricket de novo em voga. Para saber hacia dónde ir, debemos tener claro de dónde venimos. Peñarol vuelve a sus orígenes. Peñarol vuelve al cricket. Agora voltemos para o nosso país, o Brasil. A seleção feminina de cricket se tornou profissional graças a um estatuto postado pela Associação Brasileira nesse janeiro. O profissionalismo da seleção feminina, para alguns, iria de encontro com a ideia do Think Small, Think Best. Agora eu não lembro muito bem, mas era a filosofia adotada durante anos pela associação de que nós devemos crescer pouco para crescer certo. Na verdade, essa ideia não vai de encontro, mas sim vai ao encontro. A seleção feminina ela teve resultados expressivos durante esses últimos anos e, diante de todo o cenário, nós nos víamos podados para crescer mundialmente por causa dos nossos limites da América do Sul. Essa profissionalização vai fazer com que a gente possa pleitear coisas a nível mundial, como, por exemplo, intercâmbios, como torneios a nível mundial, enfim. Esse profissionalismo ele vem com duas vertentes. A primeira delas é que a jogadora da seleção ela não vai precisar mais ter que pagar pela sua hospedagem, pela sua viagem para ir defender a seleção brasileira, o que é um avanço extraordinário. Eu falo isso porque eu já joguei pela seleção e realmente, em vezes você vai ter que ir para lugares em que você vai ter que gastar um dinheiro considerável e no caso delas, nem sempre elas possuem esse dinheiro, porque algumas ou ainda não estão trabalhando, ou ainda não construíram uma carreira dentro de seus empregos, ou estão estudando, ou vivem do esporte. Então, realmente era uma dificuldade muito grande que se tinha. Todas as vezes que a seleção feminina precisava viajar, ela precisava fazer vaquinha para fazer com que a equipe fosse a mais forte possível. Coisa que nem sempre acontece com a seleção masculina. Isso colocando, por exemplo, a minha convocação em 2018, que foi porque eu realmente ia para a Austrália, fui, defendi o Juniors, mas eu falei com eles, olha, eu pago tudo. O que na verdade não seria surpresa nenhuma, até porque na seleção masculina todos ainda pagam pelas suas despesas. E, enfim, levando-se em consideração o poder aquisitivo da seleção feminina e da seleção masculina, acredito que isso vai acontecer durante algum tempo. O segundo tópico dentro desse profissionalismo seria uma bolsa mensal que a Associação Brasileira de Cricket iria pagar para essas atletas. Eu não sei muito bem qual seria o valor, mas alguns dizem que ou é um salário mínimo, ou é meio salário mínimo. Agora eu não sei muito bem, mas não é um valor grande. Então, esse valor ele serviria mais como uma ajuda de custo, o que também é ótimo para o desenvolvimento do cricket nacional, porque não que eu seja da seleção, acho que vai ser muito difícil eu voltar,
mas se eu fosse, eu teria que perder muito tempo trabalhando para economizar dinheiro para poder viajar pela seleção. Coisa que com uma bolsa eu poderia muito bem poupar esse dinheiro para fazer determinadas viagens, para comprar equipamentos, enfim, para me manter mais em forma para o jogo. Então, essa primeira notícia foi algo que me agradou bastante, porque realmente era algo que se via. Eu acredito que agora com a renovação que pode acontecer, principalmente depois da aposentadoria das irmãs Rainer, eu acho que realmente vai ser algo bem bom para que aquelas meninas que estejam vindo de baixo possam não se preocupar em defender a seleção. Uma outra coisa também que era muito falado, e eu já conversei até com outros camaradas que fazem o cricket junto comigo, é que nós antigamente perdíamos muitos jogadores quando eles saíam do sub-18, porque eles iam trabalhar, eles iam para a faculdade, então eles não tinham mais tempo para jogar. E é algo que, pelo menos para a seleção feminina, a Cricket Brasil está se empenhando para sanar. E isso é algo fantástico. Como última notícia, o que a gente tem é a incerteza de onde será a primeira etapa do Campeonato Brasileiro deste ano. Sabe-se que isso será decidido até o final do mês, contudo, ainda não se sabe se isto acontecerá em Brasília ou na Fazenda São Fernando, no Rio de Janeiro. O que é certo é que a segunda etapa acontecerá no Rio de Janeiro e será um evento teste para o Sul-Americano de Seleções Juvenis e o Sul-Americano de Seleções Adultas, tanto masculino quanto feminino. A dúvida com relação a Brasília se dá porque não se jogará mais no Clube Nipo, no caso restando algumas outras opções como o campo de polo. Um desses campos de polo é o do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, né? Que também é localizado em Brasília e eles possuem um campo bastante adequado para isso. Contudo, nada é certo. No caso, vamos esperar e espero ter uma resposta até o segundo Cricketistas, que no caso janeiro 2, que ou vai ser publicado no fim desse mês ou no início de fevereiro. E este foi o primeiro Cricketistas do ano. Caso tenha gostado do material ou queira acompanhar sobre o esporte em língua portuguesa, acompanhe-nos no Instagram pelo Instagram Cricketistas e também nos acompanhe por aqui pelo YouTube. Um forte abraço e um bom janeiro!